e daremos então o pontapé de saída para o próximo painel, o terceiro, dedicado a sexualidade e desenvolvimento, e no final deste painel depois faremos uma pausa entre 11h15 e as 11 para temperar forças e para um cafezinho, com toda a certeza, e assim sendo, prosseguimos então os trabalhos da seguinte maneira, já há pouco enunciei. Este painel que estamos agora a iniciar é dedicado à sexualidade e desenvolvimento, e o primeiro contributo que iremos ter é o contributo da psicóloga Rita Castro, que é mestre em psicologia, tem uma dupla pós-graduação em terapia de casal e sexologia clínica, e é doutoranda da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Doutora Rita Castro, bom dia. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Portanto, antes de mais, saber se o som e a imagem estão bem. Está excelente. Perfeito, tudo a funcionar. Então. Tudo a funcionar. Relativamente aqui à apresentação, eu já estou a ver aqui algumas partilhas no chat, portanto, já estou aqui a sentir que tenho aqui um legado a cumprir e, portanto, que a apresentação seja também boa. Queria agradecer, antes de mais, novamente o convite à Fundação, em nome também da Alexandra, e, portanto, sem mais demoras, partilhar também a minha tela para dar início, portanto, à apresentação. Portanto, vou-vos pedir que, vou colocar em tela cheia e vou-vos pedir que me informem caso esteja também a aparecer aquela barra que estava há pouco a tapar parte dos diapositivos. Não existe nenhum ruído, não existe nenhum ruído, estamos a ver perfeitamente, obrigado. Certíssimo, então. Portanto, eu venho aqui hoje falar sobre sexo ou género e tentar explicar um bocadinho sobre o que é que estamos a falar quando falamos de sexo e quando falamos de género. Portanto, brevemente complementar apenas a apresentação, Ricardo, que foi feita relativamente a quem é que eu sou. Portanto, antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa, como todas as pessoas que aqui estão, e defino-me muito pela minha curiosidade e pela paixão que tenho naquilo em que me vou envolvendo e pela vida e pelo estar a desfrutar e a fruir de uma vida o melhor possível. E, portanto, nesse sentido é também isso que eu levo para os acompanhamentos psicológicos que faço, sobretudo na área da sexologia e da terapia de casal, enquanto psicóloga, e depois tenho aqui, portanto, também alguma formação enquanto formadora e nas áreas, portanto, da sexualidade humana, como já foi partilhado. Relativamente aos temas que vou trazer aqui hoje, foi-me desafiado este novo tema, diferente daquele que eu tinha trazido nas últimas formações científicas, e, portanto, vou-vos trazer informação sobre o conceito, que se calhar já não é novo para todas as pessoas, do Gender-Bread Person, portanto, que nos ajuda aqui a ilustrar graficamente as noções de género, sexo, também de orientação sexual e também de identidade e expressão de género. E, portanto, vamos trabalhar sobre esses conceitos, o conceito de sexo, os conceitos associados aqui ao género e depois também um pouquinho os conceitos associados à orientação sexual. Portanto, esta imagem é nova para a maioria das pessoas, se calhar para algumas não é nova, e ajuda-nos a entender, portanto, aquilo que são as dinâmicas associadas ao género e as dinâmicas associadas ao sexo. Portanto, como vemos aqui na imagem, o sexo está muito associado a esta componente mais genital e não numa perspectiva de binarismo, portanto, não apenas homem, mulher ou feminino, masculino, mas contemplando aqui aquilo que é uma grande expressão em termos da sociedade, as pessoas intersexo, portanto, que têm aqui componentes de ambos os sexos, portanto, feminino e masculino. Depois temos, portanto, aqui o contorno deste bonequinho, desta bolachinha de gengibre e que nos dá aqui nota de uma das dimensões associadas
ao género, que é a expressão de género, e depois na componente ali associada ao cérebro, até bastante colorido, temos a noção da identidade de género, portanto, aqui uma definição individual daquilo que é, passando a redundância, a forma como a pessoa se identifica no que respeita ao género. Depois aqui na zona do coração aparece, portanto, a noção da atração, que está relacionada com a orientação sexual, portanto, uma atração que pode ser romântica, que pode ser afetiva e que pode também ou não ser uma atração sexual. Dentro desta linha, relativamente ao género, o que é que nós podemos desde já avançar? O género não se trata de uma dimensão linear, não se trata de uma escolha, portanto, é algo que as pessoas se sentem de uma determinada forma, não é algo que possam escolher ou optar, sentir-se ou identificar-se de outra maneira. O género não é, portanto, binário, não é sobre ser uma coisa ou ser outra. Muitas das vezes pode haver aqui uma mistura e uma identificação, por exemplo, com ambos os géneros ou com mais do que um género. Nem sempre também a expressão de género, portanto, a forma e a imagem com que nos apresentamos socialmente, define ou permite identificar a identidade de género e também o sexo. E, portanto, é muito importante termos aqui cuidado para não anteciparmos a partir de um julgamento externo, de uma imagem externa, aquela que é a identidade de género ou aquele que é o sexo de uma pessoa. Portanto, termos sempre aqui este cuidado de não julgar a partir da imagem, da capa. E, portanto, depois dar-vos também aqui nota de que muitas das vezes há esta confusão de que o sexo ou o género estarão relacionados com a orientação sexual e isto não é exatamente assim. Diz. Isto dá para fazer um teste? Portanto, eu não sei se alguém quer colocar uma questão ou se tem apenas o micro aberto. Acho que não era para mim. Pronto, reitero então o pedido de, por favor, bloqueiem o microfone, porque depois acaba por ser incomodativo. Obrigado pela colaboração. Obrigada, Ricardo, também. Portanto, depois, em complemento daquele bonequinho, nós temos todas estas dimensões, aqui um pouco mais detalhadas. Portanto, a identidade de género vai desde um local neutro até a uma aproximação e, portanto, não ser isto ou aquilo, mas sim um espectro. Portanto, vai desde um lugar neutro até uma aproximação à feminilidade, do mesmo modo que também pode ir com uma aproximação à masculinidade. Do mesmo modo para a expressão de género e também relativamente aqui à anatomia sexual, nós falamos sempre de um espectro. Portanto, há aqui, portanto, o masculino, o homem, o feminino, a mulher, mas há aqui no meio as pessoas intersexo e não são poucas, são muito mais do que aquelas que podemos antecipar e muitas das vezes há até elementos em pessoas cuja definição em termos de sexo à nascença foi homem ou mulher, que têm alguns componentes que não estão completamente associados a esse sexo. Portanto, todas as pessoas têm aqui algumas variações e se vão movendo neste espectro. E, portanto, como dizia depois, o sexo designado à nascença poderá ser feminino ou homem, feminino ou mulher, ou homem, masculino e intersexo. E depois, na componente da orientação sexual, temos também aqui esta divisão desde já entre aquilo que é uma atração sexual e aquilo que pode ser, em complemento ou não, uma atração romântica e, portanto, também uma aproximação a uma orientação heterossexual ou a uma orientação homossexual, onde falamos das pessoas, portanto, lésbicas ou gays, mas também aqui uma possibilidade de assexual, de, portanto, bissexual, de pansexual, portanto, aqui uma diversidade. Não me vou debruçar tanto sobre este tema, se depois tiverem questões e houver tempo, poderemos, portanto, falar sobre isso. Em resumo, aquilo que
este complemento nos traz é, de facto, esta noção de que não há apenas dois polos, mas sim, portanto, não apenas dois polos ou categorias independentes, mas sim um espectro, e depois também que todas estas dimensões são diferentes umas das outras e não permitem a identificação de umas a partir das outras. Portanto, relativamente ao sexo, aqui também definido como o conjunto das características biológicas, seja questões de ADN, como dizia também, os genitais externos, portanto, se apresenta um pénis, se apresenta uma vulva, se apresenta canal vaginal, portanto, permitem aqui a identificação, também depois a somar com os órgãos internos, portanto, a questão do útero, a questão depois também portanto, dos testículos, tudo isto vai ajudando a perceber como é que aquela pessoa vai ser designada à nascença. E, portanto, aqui o sexo resulta de uma atribuição externa que a sociedade faz em relação a determinada pessoa quando esta nasce. E, portanto, temos estes três conceitos que já há pouco dizia: homem, intersexo e mulher. Depois o género. O género, portanto, é aqui uma dimensão completamente diferente. É uma dimensão que é extremamente individual, que tem que ver com um tornar-se, e este tornar-se vem da Simone de Beauvoir, que nos dizia que não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres. Portanto, isto significa que isto é um processo social que acontece de um ponto de vista da aculturação, da socialização, em que vamos definindo-nos, vamos nos identificando com um conjunto de características e ações que, em determinada sociedade, são atribuídas a homens, a mulheres, e a partir daqui depois surgem também as outras formas e os outros géneros e as outras identidades de género também. Portanto, não apenas homem e mulher, mas também pessoas a género, pessoas binárias, queer, que veem assim a sua identidade ter aqui uma categoria, uma definição. Portanto, quando falamos de género, falamos da identidade de género, a identidade de género como esta percepção intrínseca, individual e subjetiva associada à forma como a pessoa se sente em relação a si mesma, em relação a tudo isto que falávamos há pouco, que são os papéis de género, os comportamentos esperados de cada género, e que vão sendo, portanto, associados a umas pessoas e a outras de acordo com o género. E, portanto, depois trouxe-vos aqui nesta fase esta noção de pessoas cisgênero e pessoas transgênero, ou pessoas trans, ou pessoas, portanto, no outro caso, cis, que vão sendo conceitos que vão surgindo cada vez mais e que eu gostaria de vos falar do que é que isto significa. Nós falamos de pessoas cis ou pessoas cisgênero quando há uma concordância entre a identidade de género, portanto, o género com o qual a pessoa se identifica, e o sexo que lhe foi atribuído à nascença. E falamos de pessoas trans ou pessoas transgênero quando a identidade de género, a forma como a pessoa se identifica em relação ao género, é diferente do sexo que foi atribuído à nascença. É tão simplesmente quanto isto, e não há aqui nenhuma situação de doença mental associada às pessoas trans, ou seja, a esta identificação transgênero, ou seja, uma pessoa onde não há uma congruência entre o sexo e o género não tem nenhuma situação de saúde mental. Há simplesmente uma diferença entre o sexo que lhe foi atribuído e o género com o qual se identifica. Podemos falar, sim, de uma situação de saúde mental quando e em resultado daquilo que é a discriminação que vai sentindo, o desconforto muitas das vezes que sente por conta dessa discriminação, violência sofrida, que pode levar, portanto, àquilo que é designado como a disforia de género, ok? Seria muito bom se começasse a ir nas linhas orientadoras finais. Claro que sim. Portanto, como vos disse, pessoa não binária é aquela que não cabe ou não se identifica nem com um nem com outro género e, portanto, pode definir-se aqui como uma combinação de ambos em alternativa. A expressão de género, portanto, como vos dizia, é esta manifestação pública
que a pessoa traz consigo para a sociedade, não tem necessariamente de permitir a identificação do género. Depois, os estereótipos de género, como vos dizia, é tudo aquilo que são as crenças e os comportamentos que a sociedade, portanto, assume como relacionados, neste caso, ainda de uma forma binária, a mulheres e a homens, e que depois vai permitindo também esta construção da expressão de género, mas que não necessariamente reflete a identidade de género. Os papéis de género, exatamente a mesma coisa, portanto, aquilo que são os comportamentos esperados, as funções esperadas e que temos de cada vez mais, e trouxe-vos os papéis de género, para que possamos refletir em como isto depois também cria, lá está, preconceitos em relação às profissões, coloca barreiras a que cada pessoa possa de facto realizar o seu máximo potencial, porque no fundo isto é uma construção social, não é algo que esteja inerente ao género ou ao sexo. Portanto, depois, como vos dizia, a orientação sexual eu não me vou debruçar aqui, por questões de tempo, mas, portanto, trazer-vos apenas esta noção de que não está necessariamente relacionada à dimensão do sexo nem do género. Depois, aproximando-me, portanto, do final, para tentar cumprir aqui ao máximo tempo, o que é importante nós termos em consideração? É que, de facto, o facto de, como dizia há pouco, muitas das vezes não haver esta congruência entre o sexo que é atribuído à nascença e a forma como a pessoa se identifica em relação a si mesma, gera estigma, gera discriminação, gera muitas das vezes violência que muitas das vezes pode ser externa, mas também pode ser uma violência internalizada, quando a pessoa lá está, não se consegue sentir bem em relação a si mesma, por não haver esta congruência. E tudo isto precisa de ter um suporte, de haver preparação por parte de profissionais que possam dar aqui apoio para melhorar a saúde e a qualidade de vida dessa pessoa. E como sociedade precisamos, como vos dizia, de reduzir aqui tudo o que são estereótipos e preconceitos associados, nomeadamente em relação aos comportamentos esperados em relação às pessoas que têm uma determinada identificação de género e ou um determinado sexo que lhes foi atribuído à nascença, porque no fundo aquilo que importa é a capacidade que a pessoa tem de dar resposta a determinada função, a determinado papel, e isso não vem em resultado do sexo ou do género. Portanto, o que é que podemos fazer para reduzir tudo isto que são aqui potenciais fatores de risco para pessoas que não têm esta congruência, não se identificam, portanto, com o sexo que lhes foi atribuído à nascença? Nós podemos, no fundo, dizer-lhes em primeiro lugar que não estão sós e, como sociedade, portanto, adequar a nossa linguagem, adotar aqui uma linguagem neutra e inclusiva, falar de pessoas em vez de falar no masculino comumente assumido, não presumir, portanto, como vos dizia, o sexo ou o género de uma pessoa a partir da forma como se apresenta socialmente, ou dos comportamentos ou profissões que tem, por exemplo. Perguntar sempre como é que as pessoas querem ser tratadas, incentivar a partilha dos próprios pronomes, por exemplo, na assinatura dos e-mails, em fóruns como este, prestar sempre também muita atenção a potenciais sinais de risco e ajudar a sinalizar e ajudar a pessoa a procurar apoio e, sempre que faça sentido para as pessoas, apoiar e participar à luta pelos direitos de todas as pessoas, neste caso, inclusivamente dos direitos das pessoas LGBTQIA+. E, portanto, assim termino. Qualquer questão que tenham também fico disponível a partir do meu perfil do LinkedIn, do meu perfil de Instagram, um projeto que neste momento está um bocadinho em pausa, mas que serve aqui para veicular informação fidedigna relativamente à sexualidade, e quem quiser seguir, por favor, esteja à vontade, e deixo o meu e-mail para que possam colocar então questões. Muito obrigada. Certíssimo, muito obrigado também, muito interessante aquilo que aqui nos apresentou, uma vez mais, mas para um público renovado e que carece deste tipo de informação sólida e oportuna. Muito obrigado então. Muito obrigada. E até já.